A Quest vem soltando desde segunda-feira. Num geral, o presidente Lula vem se saindo mais bem-sucedido. O Bus trouxe para a gente que tem uma preocupação para a campanha do Flávio muito nítida, que é do Rio de Janeiro. Né? É o reduto eleitoral do Flávio, mesmo lá ele está com 38% das intenções de voto e Lula 35%. Está muito justo. E agora de São Paulo a gente viu que é 40-35%. É uma diferença, né? Mas mesmo assim não é assim tão tranquila como é no caso do Flávio no Paraná. No Paraná realmente ele tem uma grande vantagem sobre o Lula. E o Lula tem uma grande vantagem sobre o Flávio em lugares que já era entendido, né? Que o Flávio até estudou ter um vice nordestino, porque, por exemplo, Pernambuco, o presidente Lula já ganharia no primeiro turno, por exemplo, de tamanha vantagem, né? 55% contra 20 e pouquinhos do Flávio. E também no norte, a gente teve pesquisa no Pará, que trouxe o presidente Lula na frente, e a situação ali de Minas bastante apertada. Acho que até se reflete com a grande confusão ali de Minas Gerais sobre os palanques, né? A não definição ainda direito dos candidatos do Lula e do Flávio. Mas queria te ouvir também um pouquinho sobre a análise desses outros retratos do restante do Brasil que já saiu, mas principalmente da questão do Flávio com o Rio de Janeiro e agora com São Paulo também. Essas pesquisas trazem boa notícia para o Lula mais do que para o Flávio, porque você destacou o Paraná como um reduto de boa vantagem para o Flávio, mas a gente precisa pensar na distância que o Flávio consegue construir em estados onde ele é esperado vencer, né? Então, se o Flávio está esperando vencer no Rio de Janeiro e em São Paulo, para compensar essa diferença no Nordeste, essa diferença em outros lugares, a distância que ele coloca sobre o Lula é importante e até o que o Lula espera, o que a campanha do Lula espera em cada um desses lugares. A gente ouviu interlocutores do PT dizerem que o objetivo em São Paulo é de não deixar Flávio descolar muito. São Paulo é um reduto, um colégio eleitoral muito grande, há muitos eleitores em São Paulo, então é relevante que o Lula consiga pelo menos manter esse cenário de empate técnico. E isso a gente consegue ver acontecendo neste momento. A gente não sabe se essa situação perdurará ou não durante essa campanha, mas nesse momento eles estão ali no limite do empate técnico. No Rio de Janeiro, também é de esperado o Flávio, que construiu a sua candidatura, a sua vida política junto com a sua família no Rio de Janeiro, também um colégio eleitoral muito numeroso, que o Flávio conseguisse abrir uma diferença. E não é o que está acontecendo. As candidaturas estaduais podem estar tendo uma influência, porque, notadamente no Rio, Flávio está tendo problemas. No entanto, essa não é uma questão em São Paulo. O candidato da chapa de Flávio Bolsonaro em São Paulo lidera com ampla margem. Mesmo assim, Flávio tem dificuldades. Então, essas pesquisas, principalmente a de São Paulo, deveria acender uma luz vermelha na campanha de Flávio, porque tem alguma coisa ocorrendo de errado com essa candidatura, já que nem mesmo no estado de São Paulo ele consegue sustentar uma vantagem, tendo na sua chapa Tarcísio, que é amplo favorito para vencer essas eleições. O Tarcísio esteve lá na Convenção Nacional do PL no sábado, foi um dos maiores discursos, inclusive faltou a convenção do PSD do dia seguinte, que teoricamente apoiaria, os republicanos apoiaria o candidato do PSD. Isso não vai acontecer, o Tarcísio se colocou, vem se colocando e no sábado oficializou que o candidato dele é o Flávio Bolsonaro. Dessas confusões aí dos partidos, no Rio de Janeiro também tem essa situação, né? O Eduardo Paes, do PSD, não vai apoiar o Flávio Bolsonaro, está fechado com o presidente Lula, já disse isso várias vezes. Então, realmente, São Paulo e Rio de Janeiro podem trazer uma dificuldade ainda maior para o Flávio Bolsonaro.
Ô, Magno, tem mais um recorte da Quest, mais dois recortes da Quest em relação às eleições e também à aprovação do governo do presidente Lula de São Paulo, né? E a gente vem falando aqui do Sudeste porque terá, como sempre, uma importância muito grande para as eleições. A gente já falou de outros estados aqui, mas São Paulo tem essa condição também muito forte de Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, que são grandes dois palanques para os dois candidatos aí principais que mais figuram nas pesquisas. E aí tem esse recorte, Magno, que é qual o melhor resultado para o Brasil, para os eleitores de São Paulo. E também números bastante próximos. Para 26% das pessoas que responderam, né, 1.650 pessoas, a família Bolsonaro voltar ao governo, a governar o país é o melhor resultado para o Brasil. Mas não fica distante a esquerda, né, o desejo dos eleitores da esquerda ou de gente que quer apoiar o presidente Lula. De Lula e o PT vencerem, 25%. Aí, para 21% desses 1.650 eleitores, a vitória de um candidato moderado fora da polarização. Pode indicar um caminho para o quê? Renan Santos. Né? E a vitória de um candidato de fora da política e fora da polarização. Aí sim é muito mais Renan Santos, né? 20%, que é esse personagem de fora da política. Os 21, Magno, talvez sejam mais Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Também acho que é interessante a gente ouvir, a partir dessa resposta, das dificuldades do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema de se afastarem do Flávio, para não serem essa figura do bolsonarismo, mas continuarem na direita. E eles têm discursos com conteúdos muito parecidos com os conteúdos do Flávio, mas querem bater agora no Flávio e também bater no Lula. Entendem que bater nos dois pode ser interessante para aparecer aí fora da polarização, mas se manterem na direita. Ronaldo Caiado e Romeu Zema têm objetivos e discursos bastante parecidos e, na minha visão, têm até problemas bastante parecidos. Tanto Caiado quanto Zema veem seus partidos divididos entre as suas próprias candidaturas e outras candidaturas. Você mesmo mencionava a candidatura do PSD no Rio de Janeiro, que é bem um dos estados mais populosos do Brasil, que tem Eduardo Paes apoiando Lula e não Ronaldo Caiado. Romeu Zema enfrenta os problemas parecidos com membros do seu partido, principalmente na região sul do Brasil, que preferem apoiar Flávio Bolsonaro. E outro problema que os dois também têm em comum é que não tiveram tempo suficiente de construção, talvez partidária mesmo, para explicar ao eleitor a sua posição, para explicar ao eleitor de direita por que eles se veem como candidatos que representam a direita, mas que não estão com Flávio Bolsonaro. Por que seria importante votar em um deles para o eleitor da direita e não em Flávio Bolsonaro? Ronaldo Caiado tenta fazer isso agora, dizendo que no segundo turno ele é mais forte do que Flávio e no segundo turno ele conseguiria fazer frente a Lula de uma forma melhor do que Flávio Bolsonaro faria. Isso tudo pode ser verdade. No entanto, o período para que se construa esse discurso, para que se popularize esse discurso, é muito curto, porque não houve uma construção de mais tempo da candidatura de Ronaldo Caiado, não houve uma construção de mais tempo do PSD em torno dessa visão. Os partidos não passaram os últimos 4 anos pensando que precisariam se posicionar dessa forma. E desse jeito, para o eleitor de direita, a conexão acaba sendo criada com Bolsonaro, possivelmente um voto que eles já deram em 2022, que indica o seu filho Flávio Bolsonaro. Então, essa conexão já está feita com o candidato do PL. Eu penso que, se tivesse havido um esforço mais longo desses candidatos que pretendem ser o candidato de direita, mas que não são Flávio Bolsonaro, eles poderiam ter mais chance. Neste momento, é claro que o cenário pode mudar. Nós ainda temos alguns meses até a eleição, mas o cenário fica muito mais difícil para Zema e para Caiado, que dependem de alguma coisa, algum escândalo, talvez, que venha a minar a candidatura de Flávio Bolsonaro e trazer esses votos
para eles. Só no discurso, acho que o tempo é curto. Ao mesmo tempo, Lula navega em águas muito mais calmas, porque não enfrenta concorrência dentro do seu próprio campo. Flávio Bolsonaro precisa pensar nos ataques que sofrerá de Caiado e de Zema, mas Lula pode navegar tranquilamente, porque dentro do campo da esquerda, Lula consegue unificar essas divisões sem ter concorrência que possa tirá-lo, pelo menos nesse momento, da disputa pelo segundo turno. Perfeito. Magno, preciso chamar mais um intervalinho e a gente já volta a conversar aqui ao vivo. Tem intervalo para você que está com a gente pela sua TV, pela sua Smart TV, e daqui a pouquinho você volta aqui a se juntar ao nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV. A gente está te perguntando